né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Já rapidamente, né? Tomar somente uns 20 minutinhos do seu tempo aqui, né? Porque hoje, irmãos, estamos aqui nesse culto, porque é o Senhor que faz, né? E minha esposa estava falando agora há pouco do voto com Deus, né, irmão? Então esse culto que está acontecendo nessa grade é um voto com Deus que eu fiz ali e Deus aprovou, né? Eu louvo a Deus que Deus preparou aqui uma bênção, né? Estava ali usando o som da vigília, mas eu fiz dois pedidos a Deus. Eu falei, Deus, né? Eu quero que o Senhor me dê a condição de eu comprar o som da vigília e um som para fazer culto ao ar livre. Aí na semana passada, que passou, Deus preparou essa bênção aí pra nós, né? Para fazer os cultos ao ar livre também, né? Porque Deus é fiel, irmão. Deus, ele surpreende nós, né, irmão? Naquilo que nós pedimos, ele surpreende nós. Eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Nós vamos falar um pouquinho do jugo, né? Estamos na campanha A Unção que Despedaça o Jugo, que está lá em Isaías capítulo 10, do versículo de número 27. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho do jugo, que está escrito em Isaías, Jeremias, capítulo 28, versículo de número 2. Jeremias, capítulo 28, o versículo de número 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jugo também, né? Louvado seja Deus. E por esses dias, como eu falei para os irmãos que estão vindo aqui no culto, né? Deus tinha colocado no meu coração, quando eu fiquei 3 dias no monte ali orando, para minha esposa estar tomando frente do trabalho, dirigindo o culto, né? Deus falou comigo assim, tremendamente, pastor Henrique. Falou comigo tremendamente. Ele falou, você vai colocar a tua esposa para dirigir o culto, e você vai pregar e vai falar sobre a campanha que eu te entreguei. Aleluia. Porque, irmão, estava vindo pregador aqui pregando, uma bênção de Deus que prega mesmo, que prega. Mas se Deus deu um tema, irmão, Deus quer falar sobre aquele tema. Aleluia. Né? E por misericórdia, Deus ele confirmou. E você vê que eu não sou uma pessoa, irmão, não sou muito assim de ler a Bíblia. Nunca fiz uma faculdade de teologia, mas se Deus ele dá, ele responsabiliza, né, irmão? E o Senhor mandou falar sobre o tema do jugo. E aonde na semana passada eu tinha falado sobre o jugo também. Vamos falar um pouquinho do jugo de Israel. Quem achou Jeremias 28, versículo 2? Assim está escrito a palavra de Deus, irmãos. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Aqui estamos com a mensagem que Deus, ele agora levantou o profeta Ananias. E Ananias ele começa a dizer para o povo de Israel, o povo de Judá, que Deus ia quebrar o jugo do rei da Babilônia. Aí eu comecei a estudar esse versículo, irmão. Se você aí acompanhar comigo, eu peço, irmão, deixar a Bíblia aberta para nós acompanhar, para você não ficar perdido, porque nós vamos falar sobre o jugo. No mesmo livro do profeta Isaías 28, que o profeta Ananias, ele fala em nome do Senhor dos Exércitos, que Deus ia quebrar o jugo do rei da Babilônia. Quem era esse rei? Alguém sabe quem era esse rei? O rei da Babilônia? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Esse rei, irmão, ele foi levantado por Deus. Deus permitiu. Foi o Deus que permitiu Nabucodonosor entrar dentro de Judá, dentro de Jerusalém, levar o povo cativo a Babilônia, porque o povo estava em rebeldia com Deus. O povo estava virando as costas para Deus, irmão. Todas as vezes, irmão, que o povo virava as costas para Deus, Deus permitia algo na vida do povo, para que o povo viesse voltar a Deus. Aleluia. Não porque Deus era ruim, não, Deus não era ruim. Mas Deus sabe, irmão, trabalhar na minha vida e na sua vida. Aleluia. Porque eu e você, irmão, não nascemos no berço evangélico. É verdade. E o que Deus fez para você hoje está na presença dele, irmão. Você sabe. Aleluia. O que Deus fez para você hoje está na presença dele. Qual foi o projeto e o plano que ele trajetou para você hoje estar aqui sentada nessa garagem mal acabada, sem piso, sem nada, adorando a Deus? Aleluia. Quem sabe outra hora, há um tempos atrás, nesta hora, você estava em outro lugar. Quem sabe esse momento aqui são exatamente 9h20. Você estava em outros lugares. Mas o Deus de Israel, irmão, ele sabia. E ele sabe aonde pegar a mim e a você. Porque hoje foi dito aqui pela pastora Flávia que Deus fez o boneco
E ele tem um manual de instrução. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele tem um manual, porque, irmão, se você compra um som como esse aqui, quem fabricou foi a Watson. E a Watson, ela te dá o quê? Um manual de instrução. Então Deus, ele sabe. Ele tem um manual de instrução. Glória a Deus. E por esse dia Deus falou no meu coração que ele entregou o manual de instrução na minha mão e nas suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta onde está o manual de instrução. Não. Abre a Bíblia aí. Olha o manual de instrução aqui, ó. Glória a Deus. Olha o manual que Deus entregou nas tuas mãos. Se você estiver perdido, irmão, a Bíblia é uma bússola. É verdade. Se você estiver perdido, você abre a Bíblia, você vai lá ver que Deus abriu o mar para o povo passar. Deus mandou maná. Irmão, Deus, ele dá a bússola nas suas mãos. E o manual de instrução está aqui, do crente. E Deus saberia, irmão, Deus sabe. A cada momento que eu e você quer se afastar um pouquinho, aí ele faz, ó. Volta aqui. Aleluia. Volta. Você está se afastando, filha. Volta. Israel não foi diferente, amados. A Bíblia diz que Israel estava em apostasia. O povo agora estava adorando a outras imagens. O povo estava virado as costas para Deus. E agora Deus levanta o profeta Jeremias dizendo: olha, vou eu levantar um rei. Vou eu levantar um homem, um tirano. Vai massacrar, vai entrar, vai matar todo mundo. Mas Israel, irmão, estava confiando no seu braço forte. Israel era a maior potência, irmão. Israel não estava preocupado, aleluia, nas palavras do profeta Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias chorava, pregava, falava que Deus ia levar o povo cativo e o povo não olhava para Deus. A história diz que Jeremias, irmão, ele compra um cinturão de linho. Aí sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, compra um cinturão de linho fino, envolve nos seus lombos e anda com esse cinturão na rua para todo mundo ver você andando. A história diz que Jeremias compra um cinturão de linho fino, envolve nos seus lombos e anda na rua e todo mundo vê daquele cinturão. Aí agora de novo vem a palavra do Senhor Jeremias: Jeremias, pega o cinturão que você comprou, que você envolveu nos seus lombos e andou na rua e todo mundo olhou e achou bonito. Aleluia. Pega aquele cinturão, vai lá no Rio Eufrate, numa fenda, numa rocha, enterra lá e coloca lá e deixa lá. A história diz que Jeremias fez aquilo que Deus mandou. Aleluia. Vai lá no Rio Eufrate, pega o cinturão, coloca na rocha e deixa lá. Depois de muitos dias, irmão, de novo vem a palavra do Senhor Jeremias. Fala, Senhor. Irmão, nós temos que ser sensível à voz de Deus. Aleluia. O crente tem que ser sensível à voz do Senhor. Mas por esses dias, irmão, eu descobri que nós somos ovelhas, não somos? Amém. E a ovelha, ela tem uma dificuldade de ouvir. A ovelha, sabia que a ovelha tem uma dificuldade de ouvir? Sabia por que o pastor anda com o óleo? Alguém sabe por que o pastor anda com óleo? O pastor Henrique sabe. Por que, pastor? Para tirar. O pastor ele anda com cajado. Para que serve o cajado? Para quando a ovelha estiver, irmão, saindo do rebanho, o pastor pega aquela parte que puxa, que é virada e traz a ovelha para o rebanho. Aí o cajado tem a outra ponta que é pontuda. Para quê? Para pegar o lobo. E o óleo, como o pastor Henrique aqui falou, que a ovelha ela acumula ceras. E ela ouve pouco. Aí o pastor pega ali o óleo, ele pega, limpa, tira tudo. Aleluia. Aí sabe também para que serve aquele óleo também que eu aprendi por esses dias? Que é para o pastor ele passar no ouvidinho da ovelha, para o mosquito não ficar zunindo no ouvido das ovelhas. Glória a Deus. Se o mosquito, irmão, ficar zunindo ali no ouvido da ovelha, a ovelha, ela dispersa do rebanho e ela vai para o abismo, ela morre, ela vai para cima do lobo, o lobo agarra ela. Irmão, por isso que o pastor é responsabilidade, irmão. É verdade. De um pastor. Por isso que fala que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então, irmão, e Deus, voltando agora à palavra, para você entender, nós somos ovelha. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Amém. E hoje o Espírito Santo ele está passando um azeite no seu ouvido para limpar. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está passando um azeite no seu ouvido para limpar, para que os comichões,
irmão, atrapalhar a sua audição. Aí agora Jeremias começa. Aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, sabe aquele cinturão? Sei, Senhor. Que você comprou e você andou na praça, todo mundo gostou, achou bonito. E agora eu falei para você enterrar na rocha, no rio Eufrates. Sei, Senhor. Volta lá e pega aquele cinturão. A história diz que Jeremias, quando pegou o cinturão, irmão, estava apodrecido. Para nada serviria, irmão. Aí Deus falou para Jeremias: sabe que simboliza esse cinturão? A nação de Israel. Aleluia. É o crente, irmão, quando não quer fazer nada para Deus. Ele começa a se abarrotar de jugo, irmão, que ele anda tão pesado que ele não consegue nem andar para fazer algo para o Senhor Jesus Cristo. Como foi dito aqui pela vida do pastor Henrique. Quantas almas estão chorando lá fora? Dia 22 eu quero convidar você que está aqui na Garagem de Fogo, que nós vamos fazer de novo culto ao ar livre. Dia 22 vai ser um sábado, nós vamos fazer de novo culto ao ar livre, porque eu gosto disso, irmão. Glória a Deus. É 3 coisas que eu gosto de fazer, irmão. Me pergunta o quê? Culto ao ar livre, campanha no lar e vigília. Glória a Deus. Essas 3 coisas eu gosto de fazer, irmão. Pregar em igreja eu não gosto muito não, irmão. Eu não gosto muito de pregar em igreja. Porque se eu gostasse, irmão, minha agenda tá cheia. Aqui o Luiz que anda comigo. Se eu gostasse de pregar em igreja, a minha agenda é a semana toda, irmão. Pregando, eu não gosto. Eu gosto de pregar na rua, eu gosto de fazer campanha nos lares, eu gosto de fazer vigília. Isso é minha chamada. Cada um fica na vocação, qual foi a chamada? Qual é a sua vocação na frente de Deus, irmão? Glória a Deus. Se você não se achou hoje, eu vou te ajudar você a achar a sua vocação. Aleluia, Jesus. Hoje você vai achar. E Jeremias, irmão, pegou o cinturão, estava apodrecido, para nada estava servindo, irmão. Isso simbolizava o quê? A nação de Israel. E o povo, irmão, não queria dar ouvido à voz de Deus. Aí de novo Deus falou para Jeremias. Jeremias, capítulo 18 do profeta Jeremias. O que Deus mandou o profeta Jeremias fazer no capítulo 18? Alguém sabe? No capítulo 18 de Jeremias. Descer a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro. Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque eu vou falar contigo agora, Jeremias. Aleluia. Irmão, a tua diferença entre o profeta e o sacerdote. Alguém sabe? A diferença você vai saber agora. O profeta, irmão, ele recebe de Deus e entrega para o povo. E o povo não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. O povo quer ouvir aquilo que agrada o seu coração. E agora o sacerdote, sabe o que o sacerdote faz? Ele pega do povo, ouve e leva até Deus. Então há uma diferença entre o profeta e o sacerdote. O profeta, ele ouve o povo está chorando, o povo está gemendo. Aí ele fala: olha Deus, lá no livro de 2 das Crônicas lá, que quando o sacerdote estava lá no templo de Salomão e a glória desceu, você viu que Deus falou pro povo: olha, assim meu povo, chama meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sarei dos seus pecados, perdoarei tudo. Deus falou ali através de quem? Do sacerdote, que ali o fogo desceu ali na glória, no templo de Salomão. Porque o povo estava gemendo, então Deus falou para o sacerdote. E o profeta Jeremias, irmão, ele estava com um cargo muito pesado. Ele chorava, irmão, porque ele sabia o que ia acontecer com o povo, irmão. Sabe, quando a mãe vê que o filho vai preso, e a mãe fala: filho, não anda por esse mau caminho. E o filho: não, eu vou andar. Sabe quando a mãe sabe que o filho vai passar por um momento de dificuldade, pelo estreito, irmão, e ali a mãe está avisando: filho, não vai, e o filho voa. Sabe quando aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa vai passar pelo estreito, e a pessoa, você aconselha a pessoa, fala: não vai por esse caminho, vai por esse caminho, mas a pessoa não quer dar ouvido para você e vai para aquele caminho. É o que estava acontecendo, irmão, com o profeta Jeremias. Ele estava falando: pô, volta para Deus, volta ao primeiro amor, volta a adorar o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho para vocês passar, o Deus que mandou o maná. Mas o povo, irmão, não queria voltar para Deus. E a história diz, irmão, que Jeremias no capítulo 18, ele foi lá na casa do oleiro. E lá estava o oleiro fazendo vaso na roda. E roda pra cá, roda pra cá. E roda, e roda, e roda. E deu para o profeta: olha, Jeremias, você está vendo ali o que ele está fazendo? Tô sim, Senhor, é um vaso. Aí, do nada, aquele vaso quebrou na mão do oleiro, espatifou. Aí o oleiro, sabe o que ele fez, irmão? Ele pegou o mesmo barro, ele pegou o mesmo vaso,
colocou nas rodas e começou a trabalhar, irmão, no mesmo vaso. Aleluia, Jesus. E o que não falta, irmão, na olaria é barro e vaso, irmão. Mas sabe o que Deus está falando para o profeta Jeremias? Jeremias, eu amo essa nação, Jeremias. Eu amo essa nação, eu não quero desfazer essa nação, Jeremias. Eu amo a nação de Israel. Deus está falando para você, filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Deus está falando no meu coração para falar para você, filha, eu te amo. Aleluia, Jesus. E por isso Deus não quer que você se perca. Verdade. Mas o povo não queria dar ouvido, irmão. E agora, sabe o que aconteceu no capítulo 28? Aonde o povo de Israel já estava lá no cativo babilônico. Aí se levanta agora o profeta Ananias. E ele começa a profetizar falando que Deus ia tirar o povo de Israel. Mas primeiramente Deus não tinha falado para o profeta Jeremias que o povo ia ficar no cativo babilônico. E agora vem o profeta Ananias falando que Deus ia tirar o povo, irmão. Aí virou duas confusões de dois profetas. Um falando que o povo ia ficar no cativo e o outro falando que o povo ia sair. E agora? Aonde está Deus? Agora, onde está Deus? Glória a Deus, aleluia. Não, olha ele falou no versículo 2, ó. Assim fala o Senhor dos exércitos, o profeta Ananias falando. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Aí o povo se alegrou, porque Deus agora usaram o profeta Ananias falando que Deus ia quebrar o jugo do rei da Babilônia. Aí agora mais abaixo, irmão, você vai observar no versículo 3. Depois de passar 2 anos completo, eu tornarei trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, desde o lugar que tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. O profeta falando que Deus ia tirar o povo. No versículo 4, você pode acompanhar comigo. Também a Jeconias, filho de Euquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia. O profeta estava falando aquilo que o povo queria ouvir. Ananias falando que Deus ia quebrar o jugo, e profeta Jeremias falando que Deus ia continuar com o jugo no povo. Aí aonde está Deus? Aonde está Deus? Deus também não é Deus de confusão. Aleluia, Jesus. Aí você observa no versículo 4 aí da Babilônia, né? E eu tornarei trazer a este lugar, diz o Senhor. Quem está falando aqui, irmão, é o profeta Ananias profetizando em nome do Senhor, né? Porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Versículo de número 5. Agora Jeremias falando. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Versículo 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor, e o Senhor confirme as tuas palavras. Ali já não era a palavra de Deus que estava falando na boca do profeta Ananias, mas sim a palavra do profeta querendo agradar o povo. Quantas pessoas não querem agradar o povo, enquanto o povo precisa de conserto? É verdade. Porque você sabe quando é Deus que está falando com você, irmão. Quando é Deus e quando é carne do homem falando para te agradar o seu ego. Para agradar, porque hoje, irmão, nós estamos observando que muitas pessoas querem agradar o amigo, querem agradar o irmão, querem agradar a irmã, e não quer agradar Deus. Então, irmão, estava aqui duas profecias, né? Olha, nós falamos no versículo 6, que o profeta Jeremias falou: amém, né? E agora no versículo 7, olha o que aconteceu. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Versículo 8. Os profetas que ouvem antes de mim e antes de mim, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras
e contra grandes reinos, guerra e mal, e peste. Versículo 9. O profeta que profetiza a paz, quando se cumpra a palavra, esse profeta será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Aleluia, Deus. Então aquilo que falaram sobre o seu respeito, se for de Deus, vai se cumprir, irmão. Se for de Deus, vai se cumprir. Mas tem muitas pessoas, irmão, que se frustram. Por quê? Porque começa a correr atrás do profeta, da profecia. Esse que eu te mando, que Deus vai te dar, que Deus vai preparar, irmão. Aí a pessoa fica frustrada. Quer um exemplo aqui? Vou dar um exemplo simples. Esse que eu te digo, que Deus abriu a porta para você. Amém. Deus vai abrir. Mas aí o camarada dorme até meio-dia. Não vai atrás. Não manda um currículo. Não quer nada. Hein? Deus abriu, eu vou dormir. Vou ficar dormindo até meio-dia, que Deus vai abrir. Carrete. Carrete. Deus vai abrir, para que eu vou me preocupar? Eu vou ficar aqui descansando meu corpinho. Ai, meu Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Amém. Glória a Deus. A sua parte você tem que fazer. Amém, Jesus. Porque aí Deus está fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Eis que Deus vai te dar um carro. Deus vai dar, irmão. Mas você não trabalha. Ou se trabalha, não guarda. É gastão, gasta tudo. Compra aquilo que não precisa. Então Deus vai dar um carro, vai te dar. Mas se você, irmão, não fazer por onde? Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus vai te dar, mas você tem que fazer a sua parte. Glória a Deus. Faz o que? A sua parte. Aí, Deus vai te dar um casamento. Deus vai dar um casamento. Mas você não está nem preparado para tomar conta de uma casa, irmão. E quer casar? Você nem fritar um ovo, né? Deus vai ter um esposo. Mas, irmão, você não está nem preparada. Você, às vezes, a mãe pede para você lavar a louça ali, você não quer nem ir para casa para sua mãe. Às vezes, o pai te pede para você fazer algo, você não quer fazer. Irmão, Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Deus vai te dar um casamento para amanhã você se separar, irmão. Porque você não tá esperando, né? Mas está preocupado. Eu quero casar, quero casar, quero casar. Oh, glória. Então, irmão, versículo de número... Vocês estão gostando, né? Versículo de número 9, ele falou: o profeta que profetizou paz, né? Já lemos já. Versículo 10. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Aí ele pegou aquele jugo, que era um jugo simbólico de madeira, que estava nos pescoços do profeta Jeremias. Irmão, o profeta Jeremias, ele fazia o que Deus mandava. Jeremias, desce a casa do oleiro, ele descia. Jeremias, compra o cinturão, ele comprava. Jeremias, pega agora o jugo, põe no seu pescoço, vai simbolizar o jugo de Israel. Aí Jeremias pegou um jugo de madeira, colocou no pescoço e começou a andar, irmão, com aquele jugo. Os irmãos sabem o que é o jugo, né? Aí começou a andar, como fosse um boi ali andando com aquele jugo no pescoço. Aí o profeta Anani pegou aquele jugo, sabe o que ele fez? Acompanha comigo no versículo 11. Né? E falou Anani aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois despedaçarei, despedaços. Depois de passados 2 anos completo, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi e caminhou, né? Aí o profeta foi e foi embora. Por quê? Porque o profeta Anani quebrou aquele jugo lá e falou: Deus falou que vai quebrar esse jugo. Ele quebrou. Aí, para nós ganhar tempo, sabe o que aconteceu nessa história, para você entender? Versículo de número 14. Aleluia, Jesus.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro por sobre o pescoço de todas estas nações, para servir Nabucodonosor. Então aquele jugo que era de madeira, sabe o que eu vou para Jeremias? Jeremias, esse jugo de madeira que o profeta Anani quebrou, sabe o que eu fiz? Eu coloquei foi jugo de ferro. E ferro, irmão, é difícil de quebrar, né? Ferro é difícil de quebrar. Então por que o povo passou por tudo isso? Por causa da rebeldia, por causa da apostasia, porque virou as costas para Deus. Eu quero dizer para você, irmão, nessa palavra: todas as vezes que eu e você viramos as costas para Deus, Deus permite julgo. É verdade. Todas as vezes que o homem vira as costas para Deus, Deus permite julgo. Ah, mas não queria essa palavra que eu queria ouvir, irmão Cleito. Mas Deus mandou. Porque não adianta eu aqui estar falando, irmão, a campanha é a unção que despedaça o jugo. Mas você está virando as costas para Deus. A unção quebra jugo. Mas se Deus está colocando jugo de ferro, por quê? Porque você virou as costas para Ele agora, hein? E agora o que acontece? Tem coisas que Deus faz, mas tem coisa que você tem que fazer. Tem coisa que Deus quer que você faça, Deus quer que você haja, para que o jugo venha a ser quebrado. Aleluia. Bastava o povo, irmão, virar as costas para os ídolos e virar a face para Deus, que o jugo de ferro era quebrado. Aleluia. Bastava o povo olhar para Deus, que o jugo era quebrado. Aleluia. Mas o povo não queria olhar para Deus, irmão. E quantas pessoas hoje estão sofrendo, irmão, porque tem virado as costas para Deus. Ah, mas irmão Cleiton, eu estava naquela igreja, eu me assustei, agora todo mundo. Aí você estava olhando para quem? Para Deus ou para o homem? Ah, mas eu estava tão bem naquela igreja lá, eu estava cantando no coral, eu estava cantando no círculo de oração, eu estava cantando na mocidade, mas aconteceu algo lá dentro que eu não gostei e eu fui para o mundo. E aí? Você estava olhando para quem? Você estava olhando para quem? Para Deus ou para o homem? Toda vez que você olha para o homem, irmão, você fracassa e obtém julgos. Você fracassa e obtém julgos. Julgo da tristeza, do desânimo. Aleluia, Jesus. Toda vez que você quer se levantar, você olha para o homem: ah, mas eu não vou não, porque eu vi aquela palavra. Você fica choco. Qualquer coisa, você, não vou mais não, não vou passar de igreja, vou ficar dentro da minha casa aqui, vou ficar ouvindo da televisão, ou vou ficar ouvindo aqui do rádio. Mas Deus quer que você entre na presença dEle. Aleluia, Jesus. Deus quer quebrar esse jugo na sua vida. Então nessa noite, amado, Deus manda para você: não olhe para o homem, mas olha para Deus. O segredo, irmão, para que o jugo venha a ser quebrado, porque esse jugo aqui foi um jugo de ferro, e o povo tinha que olhar para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então que nesta noite, amados, eu e você olha somente para Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, amém? Fica de pé. A unção que quebra jugo, irmão. Hoje é o segundo dia dessa campanha. Essa campanha vai acabar dia 19 de dezembro. Aí, dia 20, vamos fazer o culto. Dia 19 de dezembro, né? Vai ser numa sexta-feira. Vai acabar, vai ser uma bênção, irmão, essa campanha. E Deus está mandando outro tema de campanha aí que vai ser forte, irmão. Um tema que é forte, hein? Né? Então que nessa noite, irmão, está aqui a unção quebra jugo. Mas tem coisa que Deus